Shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos à Escola Eclésia. Gente, eu tô feliz demais. Cê é louco. Quero dar boas-vindas aos novos alunos aí, né? O Washington, Mailane, sua esposa, né? Quero dar meus parabéns aos antigos alunos, né? Como Mônica, pastora Iracema, né? Nós temos aí o nosso irmão Papaléu, missionário lá do Distrito Federal. E todos vocês, gente, meu carinho para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês. O Gustavo não, Gabriel Augusto, aqui de São Paulo, também quero mandar um grande abraço para você. Deus abençoe muito sua vida e seu início de carreira ministerial, amém? Gente, bem-vindos, nós estamos no curso básico em teologia, nós estamos aqui na matéria História de Israel e nós estamos seguindo aqui para o final dessa matéria, na verdade, intermediário e final, e nós estamos falando aí sobre a divisão do reino. Nós tivemos a primeira e segunda aula sobre a divisão do reino e agora nós vamos dar uma olhada um pouquinho melhor, já que nós entendemos a divisão do reino, como ficou o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, né? A sucessão que nós tivemos aí de cada reino, a duração deles, né? Então nós vamos agora entender o motivo, o que motivou, no final das contas, a divisão desse reino tão próspero como o reino de Salomão. O reino de Salomão foi tido como o reino mais próspero de Israel. Não houve um rei tão próspero quanto o rei Salomão. Então, no final das contas, o que aconteceu nesse meio de campo que deu essa tragédia toda e por que Deus permitiu isso? Então vamos entender um pouquinho nessa aula, amém? Mas como não poderia deixar de ser, quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um desses alunos, que eles possam sentir a tua presença, que esteja sobre nós, Senhor, o teu espírito de sabedoria, discernimento, verdade e o teu espírito, Senhor, consolador. Nós queremos conhecer a ti, Senhor, através dos teus escritos, mas queremos continuar conhecendo a ti através do relacionamento com o Santo Espírito de Deus. Que caia todo o sofisma, todas as cadeias nas mentes, Senhor, que nos impedem, sejam quebradas e nossa mente seja lavada pela tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tá, glória. Bora lá, povo. Então, vamos entender. Salomão, ele, no começo da sua chamada, ele fez um pedido a Deus. Ele falou assim: eu quero ser sábio. Eu quero ter conhecimento. E Salomão, ele tinha mania de grandeza, cara. Ele era, como é que se fala? Megalomaníaco. Ele gostava de coisas grandiosas. Haja aí o seu Jardim Suspenso, grandes obras que ele fez aí no seu reino, e isso é incontestável. Mas só que o que acontece? Salomão, ele ganhou muita coisa, ganhou muita fama, mas só que Salomão começou a fazer muitos tratados. Tá? Era comum entre os reis daquela época eles fazerem alianças matrimoniais. Tá? E essas alianças matrimoniais, elas traziam alguns benefícios mútuos, principalmente a biblioteca. Né? Então você teria acesso agora à biblioteca desse novo reino, você teria acesso ao conhecimento desse povo, e era estabelecido também a paz entre os povos através dos tratados matrimoniais. Então, o rei, ele queria manter a paz, ele oferecia ao reino, né, em si a sua filha, e recusar isso era também uma declaração de guerra. Já pensou? Já pensou nisso? Então, Salomão, ele acaba aí, né, num total de, se eu não me engano, são 700 mulheres e 300 concubinas. É coisa demais, cê é louco. O cara era doido, bicho. Doidinho, né não? Olha o tanto de problema que esse caba arrumou. E com isso, o que Salomão acaba trazendo também consigo? A cultura. Eu gosto sempre de falar aqui para o pessoal que a palavra cultura, ela está intrinsecamente ligada à palavra culto. Você quer saber a qual divindade um povo serve? Observe a sua cultura, porque a sua cultura está diretamente relacionada à sua divindade.
tá bom? Então, nós pegamos aqui Salomão e Salomão começa a fazer muita besteira, gente. Muita besteira mesmo. Primeiro de tudo, Salomão conhecendo o decálogo que teve Deus com Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. Ele vai lá e rompe logo o primeiro mandamento. Não foi nem o quinto, ele rompeu o primeiro mandamento. Ele vai lá e adora outro Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Ele começa a estabelecer altares nos montes novamente a divindades que já tinham sido basicamente banidas. Então ele começa uma coisa que vai terminar lá em Acabe, cara. Ele pega aqui e começa a levantar aí culto a Azerá, né? Em outras culturas chamadas como Estar. Então ele vai também começar a fazer tudo isso. Por que também isso? Porque nas culturas cirofenícias e nas demais culturas também, Azerá também é a deusa da fertilidade. Tá? Então, ele começa a fazer muita coisa. Então, conforme ele vai fazendo essas alianças, vem trazendo a idolatria para dentro do seu reinado, Deus vai julgando e Deus ele coloca o machado na raiz, na verdade, no tronco. E ele divide o reino, né? Então, a gente vê principalmente aí isso descrito no capítulo 11 de Reis. Então, nessa aula a gente vai ler um pouquinho mais a Bíblia. Amém? Então, capítulo 11 vai falar assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguirdes a outros deuses. Então presta atenção, Deus já tinha dado uma ordem expressa: não se metam com esses povos, não casem com as mulheres desse povo, porque eles perverterão o vosso coração. E o que o nosso querido Salomão faz? Vai direto, papai, nas mulheres desses reinos e toma elas como mulheres. Então, isso perverteu com certeza o coração aí de Salomão. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um altar a Quemós, tá? Quemós, também conhecido como Moloque, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante do Senhor, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, aos quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviaram seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse outros deuses, mas ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Contudo, não rasgarei todo o reino, mas uma tribo darei
a teu filho por amor de Davi e por amor de Jerusalém, que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita, da estirpe real de Edom. Estando Davi em Edom e subindo Joabe, comandante do exército, para enterrar os mortos, feriu todos os homens em Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruísse a todos os homens em Edom. Hadade, porém, ainda menino, fugiu com alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, e foi para o Egito. Levantaram-se de Midian e foram para Parã. Então tomaram consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, forneceu-lhe sustento e lhe deu terras. Hadade de tal maneira ganhou a simpatia de Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou no palácio real, onde Genubate esteve entre os filhos de Faraó. Ouvindo Hadade no Egito que Davi a adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixe-me ir, para que eu volte à minha terra. Faraó, porém, lhe disse: o que te falta comigo? Que procuras partir para a tua terra? Disse ele: nada, mas deixe-me ir. E Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ajuntou eles homens e se fez comandante de um esquadrão. Quando Davi destruiu os de Zobá, os rebeldes foram para Damasco, onde habitaram e fizeram rei a Rezon. Rezon foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, acrescentando ao mal que Hadade fazia. Assim, Rezon reinou sobre a Síria, e foi inimigo de Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, o Efraimita de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, rebelou-se contra o rei. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e fechado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem valente e capaz, e vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou-o sobre toda a carga da tribo de José. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o Silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Aias pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Farei isso porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus de Amon. Não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Não tomarei, porém, de sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os seus dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Da mão de seu filho, contudo, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos,
e a darei a ti. Amém? Então aqui está a sentença de Deus sobre os pecados de Israel. E nós lemos então na sequência o capítulo 12, onde há realmente a divisão do reino, onde Roboão fica com o reino do sul, do norte, e Jeroboão fica com o reino do sul, tá? Inverso, irmãos. Jeroboão fica com o reino do norte e Roboão fica com o reino do sul. Então, fica isso aqui cravado no seu coração, tá? Não podemos fazer o que quiser, quando quisermos, onde quisermos. Deus está sempre nos julgando. Então, nós vemos aí um rei poderoso e sábio tendo o seu reino dividido por causa da idolatria. A idolatria, ela sempre vai ser mal vista por Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide. Não divide. Então, tomem cuidado. Um conselho que eu posso dar a vocês que estão começando seus estudos, tomem cuidado com a idolatria. Seja essa idolatria à religião, seja essa idolatria a homens, seja essa idolatria a uma doutrina, seja essa idolatria a homens, a mulheres. Fuja da idolatria. O Senhor sempre irá abominar a idolatria. E aquilo que ele te deu, ele irá tomar por causa disso. Esse é o maior exemplo ao qual nós temos. Tá? Eu quero que vocês abram aí em Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17, verso 17. O capítulo, ele fala sobre a punição da idolatria. Tá? Então, aqui vai falar assim, ó. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie, não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro. Tá? No verso 14, se você tiver aí uma versão Almeida, vai ter um título assim, ó, os deveres do rei. No verso 14, fala assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, com todas as nações que me cercam, estabelecerás sobre ti o rei que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si no livro uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongues os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Olha só, em Deuteronômio, Deus já estava fazendo. Então, eu quero fechar essa aula aqui com duas coisas muito importantes. Primeiro, vamos quebrar uma coisa aqui. Eu vejo muitos pregadores falando, eu já fiz essa besteira, repeti o que me falaram, mas olha só o que a palavra, a Bíblia do Senhor, ela nos ensina. Primeiro de tudo, em Deuteronômio, Deus já tinha dado aqui a profecia. Olha, quando vocês entrarem na terra que o Senhor te deu, e vocês quiserem
levantar para si um rei, vocês poderão fazer isso. Então, em 1 Samuel, quando o povo ele clama segundo essa ordenança que está em Deuteronômio. Então, está aqui. Deus já tinha falado antes. Eles pedem um rei, e eles pedem um rei que é levantado Saul, da tribo de Benjamim. Amém? Então vamos colocar, o povo não fez nada de errado em levantar um rei. Já estava lá. A partir daí, Deus trata com o rei. Então, qual é o dever do rei? Não levar o povo para a idolatria. Qual é o dever do rei? Não profanar os estatutos de Deus. Qual é o dever do rei? Não se enriquecer a custas do povo. Qual é o dever do rei? Governar com justiça. Tá bom? Então, conforme Salomão prostituiu-se, deixou-se seduzir pelas suas 700 princesas e as suas 300 concubinas, o seu coração também foi prostituído e ele profanou a aliança do rei. Tá bom? Então, fica com isso no teu coração. Mais uma coisa aí que nós estudamos hoje. Então, está no livro de 1 Reis, Reis, capítulo 11, o decreto de Deus sobre a divisão do reino, e a história, capítulo 12, nós temos a divisão do reino, tá bom? E Deuteronômio 17, capítulo 17, ou na verdade, desde o verso 1, nós vamos ter Deus falando sobre algumas coisas aqui. Se você voltar, né, um pouquinho antes, você vai ver essa transição. Em Deuteronômio nós temos aí os juízes e oficiais no meio do povo. E ele vem falando sobre a justiça que será estabelecida através desses juízes e oficiais. Quando nós chegamos no 17, Deus vai falar sobre a punição da idolatria e quando realmente eles quiserem mudar, fazer uma transição para um reinado, para a monarquia, como deveria ser estabelecido e como também deveria conduzir esse rei, este povo. Tá bom? Depois você vai ver no capítulo 18 como é que são os direitos dos levitas e dos sacerdotes, tá? Fala sobre as abominações das nações. E é isso que eu queria deixar aqui para você. O que culminou na divisão do reino. Então nós vamos fechar aqui essa divisão do reino, tá? Nós vamos nos aprofundar sobre a divisão do reino no módulo 2, tá? De teologia, no médio, tá? Então no médio nós vamos falar muita Bíblia, tá? Mas esse aqui é um curso básico, é onde vai te colocar parâmetro e princípio para seguir aí a sua vida diante de Deus, tá bom? Então, leia o livro de Deuteronômio, leia a Bíblia. Vou falar mais uma vez, leia a Bíblia. Ah, eu tenho preguiça. Rompa com a preguiça, mata ela. Ah, eu não tenho tempo, leia de madrugada. Se você quer ser um bom homem de Deus, você tem que estar com isso aqui, ó, pendurado. O que Deus fala? Leve uma cópia contigo. Essa aqui é a tua maior arma. Quero te fazer uma pergunta, deixar você no barulho, dormir com esse barulho. Como posso eu apresentar alguém que eu não conheço? Ou como posso eu apresentar a um Deus a quem eu não conheço? Deus te abençoe. Minha paz, shalom, shalom.